Olá! Vamos mergulhar hoje num dos textos mais famosos do mundo, mas com um olhar completamente diferente. E se aquela oração que tanta gente conhece de cor não for só um pedido? E se for, na verdade, uma chave, quase um código-fonte para decifrar um dos maiores mistérios das Escrituras? Para começar, vamos direto ao ponto central desse quebra-cabeça. Tem uma acusação ali, bem direta e sinceramente chocante, que está nas próprias Escrituras e que desafia tudo o que se pensou por séculos. E veja bem, isso não foi um xingamento, um insulto qualquer. De acordo com a fonte que a gente está analisando aqui, a tese 57, essa foi uma declaração literal. A tese basicamente argumenta que existe um caso de identidade trocada acontecendo aqui, e numa escala, bem, cósmica. Essa acusação é a grande chave que abre a tese inteira. A ideia é que o Deus que eles adoravam, na verdade, não era o Pai que Jesus veio revelar. E isso nos leva a um conflito fundamental que a fonte apresenta, a diferença gritante de personalidade, de caráter mesmo, entre o Deus do Antigo Testamento e o Pai de Jesus. E aqui o contraste fica muito claro, né? De um lado, um Deus que exige sangue, que ordena a vingança. Do outro, um Pai que pede misericórdia e que manda amar os inimigos. A tese que a gente está explorando defende que essas não são duas facetas do mesmo ser. Não. São duas entidades completamente distintas, opostas. Ok, então como é que se decifra isso? A proposta da tese é que Jesus deixou uma espécie de código-fonte ou uma pedra de Roseta escondida na sua oração mais famosa. Vamos dar uma olhada em como cada linha dessa oração funciona como uma chave para revelar quem é o verdadeiro Pai, sempre fazendo contraste com o que a tese chama de Deus usurpador do Antigo Testamento. Começar com o Pai Nosso, isso por si só já é revolucionário. Segundo a tese, a intenção é justamente trocar aquela imagem de um Deus distante, temido, lá do Monte Sinai, por uma relação de família, íntima. É uma virada de chave total. Sai a religião, entra a filiação. Até o pedido pelo pão de cada dia ganha um significado totalmente novo aqui. A tese interpreta isso não como comida física, mas como uma referência direta a Cristo, o pão da vida. Isso cria um contraste direto com o maná do deserto, que foi uma provisão temporária que terminou em morte, e a vida eterna, oferecida pelo Pai verdadeiro. E essa linha, perdoa-nos as dívidas, é vista como uma profecia da cruz. O perdão não viria mais de rituais de sacrifício, que a tese atribui ao tal Deus homicida, mas sim do Cordeiro, do próprio Filho. A salvação já estaria, então, embutida na própria oração. Quando se pede livra-nos do mal, a oração traça uma linha muito clara no chão. O Pai é quem liberta. Ele não é a fonte do mal. O mal é apresentado como um inimigo, uma entidade separada, da qual precisamos de proteção. Isso vai contra a ideia de um Deus que testa seu povo com sofrimento. E tudo isso vai se amarrando e nos leva ao filtro final, a linha divisória definitiva que essa tese apresenta, a própria pessoa de Jesus. De acordo com a tese, esse é o teste de fogo. Qualquer retrato de Deus nas Escrituras que não bate com o caráter de Jesus, simplesmente não é do Pai verdadeiro. As famosas declarações "Eu sou de Jesus", então, não seriam só metáforas. Segundo essa linha de pensamento, elas são chaves que vêm para desmontar todo o sistema antigo. Por exemplo, quando ele diz "Eu sou o pão da vida", ele está na prática invalidando o maná do deserto, aquela provisão que não podia dar a vida eterna, é uma substituição completa do antigo pelo novo. A tese coloca a cruz bem no centro de toda a história, como ponto de reconexão. Imagina uma pirâmide. O Éden, a separação original, é a base alfa. O Apocalipse, a consumação, é a base ômega. E a cruz? A cruz é o topo, o vértice que une tudo e restaura a conexão da humanidade com o Pai verdadeiro. Tá, mas e daí? Quais são as consequências de interpretar as coisas desse jeito? Bem, isso basicamente reescreve toda a narrativa do Antigo Testamento. De repente, eventos importantíssimos como a entrega da lei, a construção do templo, o sistema de sacrifícios, tudo isso passa a ser visto não como algo vindo do Pai verdadeiro, mas como instrumentos do Deus desta era. No fim das contas, o Pai Nosso se torna uma espécie de declaração de independência espiritual, que separa o Pai revelado por Jesus do Deus do sistema religioso antigo.
E é com esse pensamento bem provocador que a tese 57 nos deixa. Uma pergunta que, se levada a sério, reformula absolutamente tudo.